Fala galerinha, tudo bem? Hoje esse vídeo é para falar um pouquinho sobre as minhas últimas viagens e dividir com vocês como eu consigo baratear tanto a minha viagem a ponto de eu conseguir todo ano fazer uma viagem bacana e conhecer lugares bem especiais. Então, vou dar um overview para vocês de como foram as minhas últimas viagens desde 2015 até agora, 2019. Então, esse ano a gente tem uma viagem programada, mas a gente não sabe se vai rolar por causa da pandemia. Mas começando com a de 2015, que foi uma viagem para os Estados Unidos, a gente queria estar em lugares diferentes, essa é a verdade. E a gente também tinha família em Miami. Então pensa que era uma vontade de ir até Miami ver família. Eu queria muito, muito, muito de verdade conhecer Nova York. E o meu namorado queria muito ir para Califórnia. Como é que a gente consegue consolidar isso tudo numa única viagem com 15 dias? Isso mesmo, 15 dias. A gente conseguiu aí negociar uns dias a mais de férias e nossa viagem teve 18 dias. Nós partimos de São Paulo até Miami. E esse voo foi muito em conta. Eu fiquei monitorando vários dias, várias empresas aéreas, até que eu consegui um voo pela Gol por R$ 1.300 ida e volta. Naquela época esse valor ainda era bem razoável. Bom, de lá a gente então tinha vontade de fazer coisas diferentes e a gente foi desenhando o roteiro. A partir daí eu pesquisei voos da United e a gente conseguiu voar de Miami até Nova York, de Nova York até São Francisco. De lá a gente alugou um carro, fomos descendo pela Highway 1, ali, passando pelo Big Sur até chegar a Los Angeles. De Los Angeles a gente foi para Las Vegas e de Vegas então a gente voou de novo para Miami via United. Qual é o ponto da United? E esse é um ponto importante para vocês sempre pensarem. Quando a gente faz esses voos internos, normalmente a tendência é que a gente consiga passagens mais baratas. Mas a atenção são com relação às malas. Por quê? A passagem é em conta, mas a mala normalmente não está inclusa no valor e encarece muito. Essa foi uma pegadinha que eu tomei na cara nessa primeira viagem. Então, quando chegou lá, cada mala custava $75 para despachar. Imagina que eu tava com uma mala gigante, porque era março, era final de inverno, a gente ainda pegou neve em Nova York e a gente ia para Califórnia, que tava super quentinho já, com temperaturas de 20 e pouquinhos graus. Então imagina conciliar esses dois momentos em uma mala gigantesca e gastando $75 por cada despacho. Eram 3 pernas nos Estados Unidos. Então, isso foi uma pegadinha na minha viagem. Mas, depois disso, a gente conseguiu fazer algumas melhorias aí no nosso orçamento. Sim, a gente comprou todos os passeios com antecedência, a gente olhou todos os sites e a gente conseguiu baratear bastante. A gente conseguiu em 3 dias em Nova York fazer vários lugares. Então a gente conheceu o Memorial do 11 de Setembro, a gente foi no Empire State, a gente foi no Top of the Rock, a gente conheceu o Metropolitan, a gente caminhou pelo Central Park e depois eu vou colocando umas fotos para vocês verem e foi muito, muito legal. E ainda fizemos um passeio de barco pelo Rio Hudson, conhecendo a ilha onde está a Estátua da Liberdade, né, a Ilha Ellis. Então foi maravilhoso. E a gente conseguiu ainda encontrar uns amigos que estavam lá por Nova York e a gente fez um jantar numa noite muito especial pra gente. De Nova York, então, a gente foi para Califórnia e a gente pousou em São Francisco. Uma coisa que a gente decidiu é que a gente não ia alugar carro em São Francisco. São Francisco tem transporte muito, mas muito, muito legal. E a gente consegue andar pela cidade super tranquilo. A gente comprou aqueles tickets, sabe, de transporte. E a gente utilizava ônibus, bondinho, tudo, metrô, tudo nesse ticket, que não é muito caro, e a gente conseguiu pegar por 72 horas, que era o tempo que a gente ficaria em São Francisco. Lá a gente também fez várias atrações muito legais, e, gente, eu acho que lá foi uma das melhores atrações que eu já fiz na minha vida, que foi conhecer a penitenciária lá de Alcatraz. É um passeio incrível, que vale super a pena, e a gente conseguiu fazer à noite, o que deixa esse passeio ainda mais emocionante. A gente conseguiu passear lá pela Baía de São Francisco, a gente atravessou de barco a ponte, né, a Golden Gate, a gente desceu para aquelas ladeiras de bondinho, a gente foi no aquário, a gente caminhou ali pelo Pier 39, foi muito bacana. De lá então a gente alugou o nosso carro, a gente alugou um carro conversível na época, a gente queria matar essa vontade, e a gente desceu a Highway 1, passando pela 17 Mile Drive,
conhecendo umas casas e uns lugares maravilhosos e depois por todo o Big Sur, que vale, gente, vale super a pena. A gente fez 2 paradas a descida entre São Francisco até Los Angeles. A gente fez uma parada primeiro em Santa Bárbara, e a gente chegou lá no dia de St. Patrick's Day, no dia 17 de março, e foi super coincidência, de verdade. E depois a gente fez uma parada em Santa Mônica, e foi muito legal conhecer a cidadezinha, porque lá é muito lindo. E no outro dia a gente foi pra Los Angeles. Los Angeles a gente fez aqueles passeios básicos de turista, então a gente foi conhecer Hollywood, a gente foi conhecer as casas dos famosos, andamos lá pela calçada da fama, e fizemos também o Universal Studios, que foi bem interessante. De lá a gente foi para Vegas, e em Vegas a gente conseguiu então ficar 3 dias, porque a ideia era ir até o Grand Canyon, que tem uma partezinha lá que a gente consegue acessar, né, que é mais perto de Vegas. E a gente fez a represa Hoover, a gente fez aquela ponte de vidro lá do Grand Canyon e foi tudo maravilhoso. Voltamos, deixamos o nosso carro em Vegas e voamos para Miami, onde a gente se reencontrou com as nossas famílias e fez aquele final de viagem maravilhoso. Descansamos alguns dias e voltamos para o Brasil. Tudo isso custou, gente, por pessoa, R$11 mil. E nesse valor está incluso passagem aérea, todas as hospedagens, todos os passeios, todo o dinheiro que eu levei para gastar lá, para me alimentar, para fazer algum passeio extra, ao valor das bagagens, né, que a gente acabou pagando à parte, e a gente ainda está incluso nesse valor o shipping internacional que a gente utilizou, o seguro viagem, que é extremamente importante ser feito, e acho que tá faltando mais alguma coisa? Não, foi isso. Então, R$11 mil por pessoa, foi super incrível, e eu tô super à disposição pra gente falar sobre roteiros e montar juntos, porque 2021 eu acredito, a gente sai dessa pandemia e a gente volta a fazer as nossas viagens dos sonhos, tá bom?